Olá, boa noite a todos. Hoje vamos começar uma live muito especial, né? Uma live onde a gente vai falar um pouquinho aí sobre autismo, que é de novo no tratamento do autismo, com a doutora Michele. Já estou aqui buscando a doutora Michele. Interessante, pessoal, porque a gente vai falar sobre o que tem de novo aí no tratamento, né, do autismo. A Michelle é médica psiquiatra. Olha Boa aí, noite, doutora Rui. Michele. Tudo Boa bom, noite. querido? Boa noite. Tudo ótimo. Michele, antes de entrarmos aí na nossa assunto da nossa live, eu quero que tu se apresente para o pessoal, né? Para o pessoal te Claro, conhecer, né? Para quem ainda não te conhece, a gente já fez algumas lives, né? Mas sempre tem verdade. alguém que ainda não te conhece, então brevemente se apresente e depois vamos aí bater esse papo aí sobre o que que há de novo no autismo. Tá certo. Boa noite, Rui. Boa noite, pessoal que te acompanha aí, que tá vendo essa live. Eu sou a doutora Michele Chiodelli, eu sou psiquiatra e atuo aqui em Porto Alegre. Meu consultório fica aqui. Eu atendo adultos e adolescentes e crianças com autismo. Ó, que legal. E vamos lá então, vamos conversar então um pouquinho sobre o autismo, né? Acho que tem Uhum, muita gente interessada nesse tema, né? Cada vez mais a gente vê o crescimento do autismo é e é o verdade. interesse hoje de todos, né? Bom, primeiro eu queria te agradecer por ter me chamado para fazer essa live tão importante nesse mês, né, em que a gente preconiza falar sobre autismo, que é muito importante que as pessoas cada vez mais saibam entender, identificar, acolher essas pessoas para que elas possam levar uma vida melhor, né? E quando a gente combinou essa live, né, Rui, nós combinamos assim de ser concisos na questão do tratamento, né? Que, enfim, o povo já está sabendo assim bastante sobre autismo, claro, tem que ter sempre esse trânsito de informação, mas acho que as pessoas que estão aqui nos acompanhando hoje estão interessadas nisso. Mas para a gente falar em tratamento do autismo e nas novidades que tem em relação a isso, é importante a gente falar pelo menos um pouquinho assim sobre o que é o autismo, como é que acontece a fisiologia, né, a fisiopatologia dessa condição, para que as pessoas possam entender por que, que o tratamento se foca nessas coisas que a gente vai falar em seguida, né? Então, acho que quase todos já sabem, assim, que o autismo ele é uma condição de neurodesenvolvimento, uma alteração do neurodesenvolvimento. O que que significa isso? Que em dado momento do desenvolvimento do cérebro daquela pessoa, houve alguma disfunção. Então, ele não se deu da maneira típica, né? Especialmente as conexões ali entre os neurônios, né? Aqueles circuitos, a comunicação entre eles. Então, isso ficou alterado desde o nascimento, né? A pessoa já nasce com essa predisposição genética e vai desenvolver essa alteração da sua anatomia ali, das conexões dos neurônios entre si. E é isso que vai dar todas as alterações, né, que a gente vai observar nas pessoas que têm autismo. Especialmente porque as pessoas acham assim, então quem tem autismo, ele tem menos neurônios ou tem menos conexões, né? Não funciona. Não, pelo contrário, né? A gente sabe que existe um excesso de conexões e é isso justamente que atrapalha ali o processamento, o trânsito das informações, né, Rui? Ali por volta dos 3 anos de idade, acontece um fenômeno que a gente chama de poda neuronal, que é justamente quando o organismo define que conexões são essas que vão permanecer porque elas são úteis, né, para o desenvolvimento e quais vão ser desconectadas. Então, no autismo, na verdade, existe um excesso de conexões. Então, a pessoa com autismo, ela tem dificuldade em lidar com os estímulos, tanto internos, né, sensações internas, pensamentos, quanto os estímulos do ambiente, né, as exigências da família, da sociedade, os acontecimentos externos, ele tem uma dificuldade em processar. Eu costumo dizer assim, é como se a informação entrasse e ela reverberasse, né, nos vários circuitos, e aí a pessoa não consegue dar um desfecho, né, uma resposta que seria esperada, que a gente chama de típica, né? Então é mais ou menos isso que acontece. E que vem crescendo muito, né? A gente vê que Uhum, o autismo vem crescendo no mundo todo, no Brasil, né? Acho que por a gente tem questão de mais diagnóstico, mudanças, né? Até na conceituação, questão do espectro uhum, autista, mas acho que é inegável a gente entender que
está acontecendo um aumento do autismo, né? Seja por mais diagnóstico, seja por mudanças de definição do que é o espectro autista, né? Mas Exato. o que que tu, claro que essa é uma pergunta que é difícil mas do que tu atribui isso tudo que está acontecendo? Antes de nós entrar no tratamento, né? Mas acho que Eu é acho que importante. assim, assim como a maior parte das doenças psiquiátricas, elas são multifatoriais, eu acredito que o autismo está nesse rol também. Então, tu tem uma predisposição genética, tu tem condições do ambiente que gatilham esses teus genes, né? Para que tu desenvolva a doença, mas existe também muito mais informação, as famílias têm acesso à informação, elas buscam os profissionais, né? Quando identificam algumas características ali que não são bem típicas. Então, acho que a informação circulando mais, a mudança dos critérios, com certeza, né? Porque autismo não é só aquela pessoa, aquela criança com grave problema de socialização ou que tem comportamentos disruptivos, não. Existem vários graus. Como exatamente é uma doença do neurodesenvolvimento, ela atinge a pessoa em diferentes graus, né? Então, existem quadros mais leves que antes não eram identificados, né? E com essa Uhum. ampliação dos critérios, com esse aumento da informação, e por que não dizer, né, com outros estímulos externos que a gente sabe, tu deve saber bem, né, Rui, a gente desencadeia mais esse gene que já era favorável aí a um desenvolvimento atípico, né? Então, acho que é um conjunto de todas essas coisas, não é uma só. E muitos, tu deve ver isso muito, de tu diagnosticar autistas adultos, né? Sim, Que acho que sim. muitas crianças que sofreram uma série de coisas, né? Muitas vezes por elas não saber, a família não saber, ou por uma série de questões, né? Que acabaram Preconceito muitas vezes, também, né? né? Preconceito, né? Infelizmente, Tu deve ver isso, algumas né? famílias guardam essa coisa assim da culpa, né? Então acabam demorando para procurar um profissional mais atento e fazer o diagnóstico definitivo, porque na verdade elas não querem se deparar com o fato de que aquele familiar, que aquele filho, ele tem essa condição que a gente sabe que acaba tornando a vida dele um pouquinho mais difícil, né? Mas que tem tratamento Exato. aliás, eu acho que tem que dizer para todos, se você tem uma suspeita que tem alguém da sua família que possa ter o autismo, é muito melhor você conseguir achar o tratamento adequado, porque essa pessoa vai ser mais funcional, né? Exato. Independente de se é um bebê, uma criança, um adolescente ou até um adulto, né? Porque não tem adulto, tu já deve ter feito o diagnóstico de autistas com 30, 40 anos, né? Sim. Sim, principalmente esses casos mais leves, né? Eles são só assim estranhos, mais isolados. E, na verdade, são indivíduos neurotípicos já, né? Que não foram identificados, mas como eles não são muito disfuncionais, eles acabam não aparecendo. Mas é importante isso que tu falou, assim, existem várias maneiras de a gente poder ajudar uma criança, um adolescente ou mesmo um adulto que tem autismo a levar uma vida funcional. Porque ser autista nada mais é do que ser humano de um jeito diferente, só isso, né? O teu cérebro funciona de um jeito diferente e se a gente conseguir oferecer um suporte para que essa pessoa se desenvolva melhor, se comunique melhor, se ajuste na sociedade, ela pode levar uma vida absolutamente feliz, funcional, tranquila, né? O importante é buscar ajuda. Acho que isso é o mais importante, né? Com certeza, né? Em qualquer Uhum, etapa, né? Nunca é tarde de você buscar tanto diagnóstico e com o diagnóstico é mais fácil você conseguir um tratamento, né? Com uhum. certeza. E aí, vamos falar um pouquinho então do tratamento? Vamos, vamos. Acho que a primeira coisa que eu queria falar sobre o tratamento, assim, não é uma coisa específica. É falar para as famílias, assim, que o tratamento, ele é multiprofissional. Então, não existe, assim, se tu for um profissional que disser, não, vamos fazer só isso daqui e eu vou tratar e sozinho e vai funcionar, troca de profissional. Ele tem que ser multiprofissional, né? Ele começa com os pais, que são as pessoas mais importantes na condução desse tratamento, que são as pessoas que mais conhecem o seu familiar com autismo. Então, assim, não desvalorizem o seu papel, não minimizem os seus instintos paternais. Tratem seu filho autista como vocês tratariam um outro filho, né? Com as suas peculiaridades, obviamente, né? Tu vai ter que te doar mais, entender mais, né? Ser mais detetive. Mas, assim, os pais são as pessoas mais importantes no tratamento. Não minimizem, não, assim, ó,
o técnico, ele é importante, você tem que buscar, ele vai te dar informações importantes, mas o teu instinto paterno, ele tem que estar presente, tá? Não desvalorize. Depois vem os outros terapeutas que cuidam dessa pessoa, dessa criança com autismo, né? Os neuropsicólogos super importantes, assim, para fazer todo esse trabalho de entender a comunicação do indivíduo com autismo, né? E oferecer para ele opções diferentes de se comunicar, né? Entender como é que ele se regula, Uhum. desmistificar muito essa coisa do comportamento, né? E auxiliar os pais a entenderem isso, auxiliar a escola a entender isso. Buscar escolas, então, que tenham essa sensibilidade, assim, esse olhar, que é muito importante para poder, assim, fornecer para essa pessoa em desenvolvimento as melhores condições possíveis, né? Claro, existe também, em algumas vezes, felizmente, a minoria, né? A necessidade de usar algum tipo de medicamento, quando aquela criança, aquele adolescente ainda está numa fase de muita dificuldade de se comunicar e às vezes faz alguma coisa que, né, que se coloca em risco, que coloca outras pessoas em risco, às vezes existe o papel da medicação e também quando existem comorbidades, né? Então, as pessoas que têm essa condição do autismo, elas têm outras condições de saúde, elas têm muitas vezes epilepsia, TDAH, outras condições que necessitam de tratamento farmacológico. Mas o principal que a gente veio aqui falar hoje, né, Rui, dessa tecnologia aí revolucionária, moderna, de tratamento de muitas condições aí neurológicas e psiquiátricas, e o autismo se encaixa, se enquadra muito bem, que é o tratamento de neuromodulação com o REAC, né, Rui? Uhum. Que nós temos a oportunidade aí já de comprovar os benefícios há alguns anos. E agora vocês vão entender por que eu fiz tanta questão assim de falar no começo ali da fisiologia do transtorno, né? Do transtorno não, vamos usar essa palavra, da condição de autismo, não é doença. Essa alteração da circuitaria cerebral. Porque o que o REAC faz, né, Rui? Ele promove um estímulo para que o nosso cérebro se autorregule, haja uma regulação da corrente elétrica endógena. Né? A gente sabe que os neurônios eles se comunicam através de uma espécie de corrente elétrica, na verdade bioelétrica, né? Não é eletricidade em si, mas são íons positivos e Aliás, nós negativos que temos fazem muita aquela corrente. eletricidade no nosso corpo, né? O nosso corpo, nós somos pura Sim, eletricidade, né? A gente produz, as células produzem esse campo elétrico, né? É fantástico. A gente acaba não vendo, não falando muito sobre isso no dia a dia, né? E a gente até na faculdade a gente não estuda, a gente estuda muito bioquímica, fisiologia, na parte mais bioelétrica, né? Que é uhum, fantástico. O corpo é uma usina de energia, né? exato. E é aí que o REAC entra, então, né? Dando um estímulo para que essa corrente que já é nossa, que já existe e que não está funcionando de uma maneira totalmente satisfatória ou ótima, para que ela se autorregule, né, em resposta ao estímulo que o aparelho faz. Né? Então, o que acontece quando o indivíduo com autismo ele tem uma demanda para processar, para lidar com, ele consegue fazer isso de uma maneira melhor, né? Sem aquela tempestade neuronal lá de estímulos reverberando, né? Nos diferentes circuitos. E é por isso que ele melhora uma série de aspectos, né? Tanto a parte de interação social, porque a pessoa acaba tendo mais recursos para se comunicar. Então, já vi acontecer assim de autistas não verbais se tornarem verbais, né? A partir das repetições de ciclos do REAC, né? Então, consequentemente, ele vai interagir melhor com o ambiente. Se ele vai interagir melhor com o ambiente, ele vai conseguir se autorregular de uma maneira melhor e ele vai conseguir estar mais tranquilo para adquirir novos conhecimentos, poder acompanhar na escola, né? Formar novas conexões, amizades, interações sociais, sofrer menos preconceito e com isso menor sofrimento psíquico também, né? E a gente vê, né? É interessante. A gente já tem aqui, para quem de repente nunca ouviu falar sobre a tecnologia REAC, né? Que é uma tecnologia desenvolvida na Itália há mais de 30 anos. Já está pelo menos, acho que vamos botar uns 15 anos no Brasil, né? Uhum, E a por gente aí. tem, inclusive, alguns estudos realizados, inclusive, no Brasil, com a tecnologia REAC e com autismo, né?
mostrando essa Exato. série dessas, né, dessas questões que tu trouxeste aqui, né, e que a gente vê no dia a dia, né, tratando pacientes autistas e outras condições, né, que a neuromodulação com a tecnologia REAC pode trazer, né, mas especialmente Uhum. nos autistas, essas questões de fala, né, é muito interessante muitas vezes ajudar a destravar a fala, né, Exato. isso, claro que a gente fala aqui que a fono é muito importante, né? E vai ajudar, inclusive a tecnologia REAC ajuda na terapia que a fono faz, né? Porque ao destravar a língua, a fala, toda essa questão motora, né? É muito Uhum. interessante a gente ver, né, os ganhos que tem, né, para essa pessoa, né, que Exato. muitas vezes, né, não está conseguindo fazer aquele final, né? A criança quer se comunicar, mas ela não consegue aquele final de articular as palavras ou começar a dar uma funcionalidade para as palavras. E a gente vê que o REAC, claro, não é a única, né? Vai precisar de todo o tratamento, como tu falou, mas ele pode ser algo que vai trazer algo a mais que de repente estava faltando para aquela, né, aquela criança conseguir, né, melhorar aquela funcionalidade que estava difícil, né? Então é bem interessante a gente ver, né? O que mais que tu vê assim do teu dia a dia com os pacientes autistas? O que tu vê mais de melhor assim? Então, essa parte da interação social, eu vejo grandes melhoras, assim, tanto não só de verbalização, né, de pacientes que não eram verbais e se tornaram verbais, mas de uma comunicação assim mais clara, mesmo quando ela é por comportamento, assim, sabe, da troca de alguns comportamentos, digamos assim, mais atípicos que acabam incomodando mais na aula por comportamentos mais próximos daquilo que a gente vê nas pessoas neurotípicas, né? Então, essa parte de interação social é o que eu vejo bastante. E é claro, como eu te falei, se a gente pensar que o autismo, o cerne disso é justamente essa parte de se comunicar, no momento em que tu consegue entender e te comunicar melhor, tu vai ter consequência nas outras coisas, tu vai aprender melhor, tu vai ter tranquilidade, vai conseguir manter uma criança numa sala de aula sem entrar tanto em crise, né? Então ela consequentemente vai estabelecer mais vínculo com os colegas, ela vai conseguir prestar mais atenção na aula, né? Então tem outras questões que são fisiológicas que a gente sabe que também estão por trás, né? Então pacientes autistas eles têm uma tendência maior a apresentar aqueles efeitos de estresse no corpo, Uhum. assim, né? De digestão, de coisas autoimunes. Então, como a gente sabe que o REAC também regula toda essa parte aí, né? Hormonal, metabólica, então tem uma série de Uhum. benefícios nesse sentido. Tu também acaba diminuindo muitas fontes de estresse interno para o paciente autista, Uhum. né? Então É, começa a dormir melhor, é, começa a funcionar melhor o intestino, tu diminui a alergia, doença autoimune e outras é. coisas que para eles, né, tira muito do eixo, desregula bastante, tu também, de novo, vai ter como consequência uma melhora do É, comportamento, né? aliás, tu tocou num ponto que é um ponto que eu vejo que traz muitos problemas para a família, é que muitos autistas não dormem bem, né? Uhum. Eles não dormem bem, eles têm dificuldade, né, de pegar no sono, têm dificuldade em manter o sono, às vezes acordam muito cedo, então aos poucos a família vai ficando muito cansada e muito estressada porque a família não consegue dormir, principalmente a mãe, né? Então Uhum. é muito comum a gente encontrar mães de crianças autistas que estão exaustas porque não dormem praticamente, né? Ou dormem muito Sim. pouco porque essas crianças não dormem bem, né? E a gente vê muito no REAC, nos estudos do REAC, eu estou até com o estudo do REAC autismo atrás de mim aqui para, né, Da para sempre Márcia? nos lembrar, né? Oi? Tudo da Márcia? Não, eu tô aqui o de 2021, né? Mas tem vários, né? Tem da Márcia, tem vários. Esse aqui, vamos ver se a Márcia, esse é um da Márcia, né? Que também tá, São ela da tá em casa. Márcia. Uhum. Então é interessante, né, como melhora, né, sono, até na questão de esfíncter, né? Eu já tive pacientes que inclusive, ele no início do tratamento, ele chegava no consultório, às vezes ele se urinava. E em lugares públicos ou lugares mais estranhos, ele, né, Uhum. às vezes não conseguia conter a urina. E a Sim, partir do primeiro ciclo, ele já mudou o padrão. Ele já olha só. conseguia, né,
controlar melhor o esfíncter, né? E uma coisa interessante que dentro do, né, a gente que trabalha com tecnologia REAC, a resposta é muito individual, né? É uma Exato. coisa muito que às vezes também as pessoas vêm esperando com uma expectativa muito alta e cada um vai regular de uma forma diferente, né? Com bases Exato. semelhantes, mas às vezes cada um vai ter um ganho ou uma melhora em determinada, Sim, né, em determinada até área. porque o instrumento efetor da mudança é a própria pessoa. Como É, exatamente o autista, não existe um igual ao outro, são todos individuais, porque cada um tem a sua alteração peculiar de neurodesenvolvimento. Então, a cura também, a cura não, a resposta, ela vai variar de acordo com o instrumento que tu tem efetor, que é o teu cérebro, né? Então, a resposta, ela vai ser diferente sempre, né? e com as tuas capacidades que você tem naquele momento. Exato. E é por isso que também a gente fala que a tecnologia REAC, os ciclos, foram desenhados também para serem feitos, né, periodicamente, porque a cada ciclo tu vai estando um pouco melhor e aí tu vai conseguindo, né, trabalhar, de Sim. repente, uma questão, né, específica. E é por isso também que eu vejo o interessante do REAC é que é uma tecnologia que não tem grandes efeitos colaterais, né, e contraindicações, né? Uhum. Justamente pelo que a doutora Michele falou anteriormente, que, na verdade, o REAC vai despertar o sistema de autorregulação da pessoa, do corpo da Isso é uma pessoa. coisa importante da diferença do REAC para outros métodos de neuromodulação, né, Rui? Ele não impõe, não existe uma corrente do aparelho que passa por dentro do teu cérebro, não. É um estímulo. A tua corrente é que se modifica em resposta ao estímulo da máquina. Então, ela não é nem um pouco invasiva, né? É, Como outros métodos que a gente vê. Então, ela não é indutiva, ela é condutiva. é. Não, essa é muito interessante, né? A gente vê grandes melhoras, né? Algumas pessoas fizeram algumas perguntas aqui. Uma delas é Diga, que Rui. seria muito difícil da gente explicar como é que é o tratamento do autismo na rede pública, né? Se é complexo fora, na rede pública acho que é mais complexo ainda, né? Exato. Eu tive experiência assim com pacientes autistas quando eu trabalhei em CAPS, que era onde eles acabavam chegando, né, quando estavam mais disfuncionais, assim, né? Os CAPS são locais para pacientes com transtorno mental persistente mais severo, então acabava atendendo esse recorte assim de pacientes um pouco mais graves, né? Mas em geral, é, tu tem a entrada é via neurologista ou psiquiatra da infância, né? Porque hoje em dia, felizmente, a maior parte dos diagnósticos ainda é na infância. Então, geralmente, a porta de entrada no SUS vai ser por um especialista desses que vai acabar indicando algum centro de tratamento multidisciplinar, que algumas cidades já têm, né? Algumas cidades até da região metropolitana que têm serviços especializados para pacientes neuroatípicos, né? Onde tu vai ter uma psicopedagoga, uma neuropsicóloga, onde tu vai ter uma TO, que é super importante. Isso, Mas super importante, né? é, Outra pergunta que é uma curiosidade, a gente sabe que tem mais autistas do sexo masculino, mas existe uma razão para isso? Tem olha, alguma coisa que foi pesquisada? Não, né? Eu não me desconheço lembro o de porquê, nenhum né? estudo. Né? Mas tem, né? Mas realmente tem muito mais, né, meninos Sim, do que meninas sim. autistas, né? Isso é uma constatação. Agora, a razão disso a gente não tem, né? Eu não sei te dizer, não sei te responder. Não me É, eu deparei também, com nenhum estudo né? que fosse Eu também não vi. decisivo. Também perguntaram por que os autistas têm tantas crises de ansiedade, mas acho que tu já respondeu, né? Esse disparo neuronal, né, desorganizado, anômalo, excessivo, né? Exato. A questão, assim, eles têm muita dificuldade em lidar com coisas que saem da rotina, com coisas que para a gente seriam comuns, tipo, o cachorro latiu alto lá. Para um autista já pode ser motivo de se desregular internamente, né? Porque ele tem uma sensibilidade aumentada. Ou ele tem dificuldade, por exemplo, numa aula, quando vai trocar de uma matéria para outra, de um professor que é mais, né, menos acolhedor, mais Uhum, exigente. uhum. Então, existe esse temor e eles acabam tendo crise.
e comunicando isso de alguma maneira, né? De que eles estão se sentindo desconfortáveis, mas não sabem explicar o porquê, então acabam tendo crises e comportamentos diferentes. Mas, na verdade, são tentativas de lidar com aquela informação nova. E se a gente pensar, não é tão longe assim da gente. Por exemplo, quanta gente que quando está estressado, ou quando, sei lá, está com um problema difícil, vai arrumar o guarda-roupa, vai fazer uma faxina como uma maneira de organizar a sua mente, né? O Uhum, autista é a mesma coisa, ele tem os seus rituais, ele tem as suas maneiras de tentar organizar a sua mente. Só que o uhum, normal é a gente ir evoluindo, né? Ir se desenvolvendo e ir trocando uhum, essas maneiras de se regular por maneiras mais adaptadas, mais maduras. O autista não consegue. Então, quando ele recebe um desafio e ele se angustia, a maneira de lidar com isso é, às vezes, um pouco regressiva, né? É pegando lá o seu brinquedinho que acalma, né? Fazendo alguma coisa repetitiva para tentar acalmar a sua mente ou para não esquecer uma informação, né? Aquela coisa da ecolalia que as pessoas ficam muito angustiadas, né? Que eles repetem, né? Uma coisa que ouviram, repetem uma coisa que ouviram tempos atrás. Na verdade, uhum, aquilo provavelmente, se tu for olhar de perto, investigar de pertinho, é um mecanismo que ele usa para se autorregular. Não é uma coisa uhum. disfuncional, terrível. Não, a gente só precisa olhar para isso com outros olhos e entender. Perfeito. Acho que outras coisas que são importantes falar quando a gente fala de tratamento, claro que assim, o, a intervenção precoce, né? As terapias que são importantíssimas, a medicação quando é necessária e bem indicada é fundamental também. Mas eu acho que tem que lembrar uma coisa que traz para minha defesa do meu dia a dia é a questão da alimentação e da nutrição. E para mim é fundamental uma criança, quando tem um diagnóstico ou tem uma suspeita de autismo, encaminhar essa criança para um nutricionista, porque é muito comum nas crianças autistas, né, do espectro que tenham deficiências nutricionais, alterações digestivas, sensibilidades ou alergias alimentares, parasitas, problemas com detoxificação, problemas hormonais, imunológicos, né, e disfunções dos mais vários tipos. Então, eu acho que é importante, quando a gente está falando do autismo também, tentar olhar de uma forma mais, né, mais integral para essa criança, para esse ser que ali está. Né? Não é só fazer terapia e medicar. Né? Não, Embora com seja certeza. importantíssimo isso, eu acho que é muito mais que isso. E se eu fosse dar um recado para as mães que aqui estão, né, que têm filhos autistas, que tem alguém na família autista, precisa um acompanhamento nutricional. Porque eu vou te dizer, quase que em 100% dos casos, algum ponto em relação à nutrição, à digestão, à assimilação ou a deficiências nutricionais você vai encontrar nessa criança autista e, quando corrigido, as terapias, o medicamento e a convivência dessa criança e o neurodesenvolvimento, porque essa criança, ela está em Ela desenvolvimento, está em desenvolvimento. vai ser muito melhor, tá? E aí, se você quiser colocar, além disso, o que mais que existe, né? E você já está fazendo tudo isso, eu ainda colocaria mais né? Mais um ponto que seria interessante, que seria a tecnologia REAC, né? Mas não adianta também querer colocar a tecnologia REAC lá na primeira. Primeiro, né? É o básico bem feito. Médico, né? Que Perfeito. você confia, o médico que você confia acompanhando o seu filho, realizando as terapias que precisam ser feitas, corrigindo deficiências nutricionais, né, e acompanhamento nutricional, e acima de tudo isso você ainda pode colocar, né, aí você pode colocar o REAC como né, mais um pontinho nesse quebra-cabeça aí para tratar de uma forma mais integral, né, o autista, né? Super importante isso que tu colocou. Eu ia mesmo falar assim que a gente fala da neuromodulação, mas existem as outras modulações, que é essa de tu fornecer os substratos que o cérebro, que já tem as suas peculiaridades, as suas dificuldades, possa funcionar da melhor maneira possível. Porque tu imagina pegar toda uma organização cerebral que já é diferente, que já é delicada, que já tem um equilíbrio delicado, e tu não fornecer para ela o substrato necessário para ela funcionar bem.
né? Ou tu ter uma alimentação que é neurotóxica, né? É. Ou a criança consumir alimentos que são promotores de inflamação, né? Então, tu não consegue fornecer nenhum substrato para o cérebro poder funcionar minimamente, né? Então, Nenhuma realmente, não criança adianta tu... devia receber, né? É. Nenhuma criança que em desenvolvimento deveria receber, né? Mas tudo bem, né? Nós chegamos, passamos a Páscoa aqui, né? Que foi aquele momento, né? A questão assim, as exceções são exceções, né? O problema é isso É todo paulatinamente, assim, é todos dia, os né? dias. Então, uma É, vez ou outra, assim, se tu tem tudo reguladinho, não vai ser o problema. Não é isso que vai é. desestabilizar, né? É o Eu dia a não dia. concordo, eu concordo totalmente contigo. Bom, a gente prometeu que a live não ia ser muito longa, né? Então quero que tu deixe as tuas considerações finais aí para nós nos Hum, encaminharmos para o fim da nossa live. tá certo. Obrigada a todos que viram a nossa live aqui, que se interessaram pelo assunto. Eu acho que a mensagem principal é: busquem ajuda, mas confiem nas suas potencialidades enquanto pais, assim, né? Não desvalorizem isso. Busquem vários profissionais, né? Ou alguém que coordene essa equipe multidisciplinar, como o Rui falou. Tem que ter um bom médico, tem que ter uma boa nutricionista, né? Vamos nutrir essa criança de tudo que ela precisa para se desenvolver mais, para se desenvolver melhor, né? Porque é isso que a gente quer, pegar isso precocemente, fornecer as condições ideais para que esse cérebro que ainda está se desenvolvendo passe a se desenvolver melhor, né? E diminua essa distância, né, dos neurotípicos, digamos assim, né? E nisso o REAC nos ajuda bastante, a alimentação ajuda muito, corrigir as deficiências nutricionais, nossa, é essencial, né? Então, esse olhar integral para o indivíduo. Perfeito. Muito obrigado, Michele, por aceitar o meu convite. Obrigado a todos que estiveram com a gente. Essa live vai ficar salva aqui no meu Instagram, da doutora Michele, e também eu vou depois colocar lá no YouTube, Dr. Rui Ramos, para quem quiser assistir por lá. Também eu, para quiser mandar para alguém que você acha que essa live pode ser interessante e importante. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos, Obrigada. uma excelente Obrigada, Rui. semana. Boa Muita noite. saúde a todos e semana que vem temos mais uma live, 20 horas e 30 minutos. Até mais, pessoal.